Lucas 24. Essa semana, quarta-feira, né? Parece-me. Diego J, um jogador famoso, bem-sucedido, milionário, 28 anos, 10 dias de casado. Tinha 3 filhos, mas 10 dias somente que tinha casado. E a gente fica pensando, que coisa, né? O que é a vida? Às vezes a gente imagina tanta coisa na vida, a gente projeta tanta coisa, a gente se ilude muito com essa vida e esquece que tem coisas boas acontecendo ao nosso redor. E numa ida simplesmente com seu irmão, os dois, o carro incendeia, explode e foi-se a vida. E nesse texto aqui tem vários acontecimentos. Da mesma forma que vocês estavam aqui no culto, em alguma forma, de alguma maneira, em algum lugar, eu também estava e outros também estavam. E muita coisa Deus está fazendo, só que muitas das vezes o que é que acontece? A gente foca simplesmente nas tragédias, no que acontece ao nosso redor. E isso muitas das vezes limita a nós a vermos a grandeza e aquilo que Deus realmente faz e quer fazer também na sua vida. Nesse texto aqui, se vocês caminharem na Bíblia, vocês vão ver que Jesus tinha morrido. E aí de manhã as mulheres elas vão ao túmulo correndo, e quando elas chegam ao túmulo, a pedra estava revolvida e elas ficaram angustiadas. Elas disseram: meu Deus, roubaram o nosso mestre. Mas aí aparece 2 homens e diz a elas que aquele que elas estavam procurando não estava ali, porque ele ressuscitou. Elas saem correndo, diz aos discípulos, e chegam para os discípulos e diz: olha, Jesus ressuscitou. Pedrão sai correndo, né, alta velocidade, e quando ele chega lá, ele encontra o túmulo vazio e ele observa o seguinte, que o lenço estava dobrado, existia um lenço dobrado. O lenço dobrado estava dizendo a ele o seguinte: ele vai voltar. Eu não sei se você já estudou alguma etiqueta, mas nas etiquetas elas dizem: olha, se você colocar os talheres em cima, eles não vão servir mais, tal. Tem essas técnicas todas. E eles tinham essa, e Pedro, quando vê, ele fica deslumbrado, ele fica alegre, ele sai dali vibrando. Mas diz também que tudo isso estava acontecendo, as mulheres observando isso, Pedrão também, sepulcro aberto. Para uns, corpo estava desaparecido, mulheres atemorizadas. E diz no verso 13, que Pedro, quando ele sai dali maravilhado, diz assim: e eis que no mesmo dia, diga no mesmo dia, veja só, no mesmo dia, eles caminhando, no mesmo dia em que Pedro tinha ido ao sepulcro, olhar se era verdade que as mulheres tinham dito, no mesmo dia em que as mulheres foram ao sepulcro e a pedra estava revolvida e elas viram e ouviram o mensageiro dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou. No mesmo dia, diga no mesmo dia, 2 deles iam para uma aldeia que estava distante de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si. Agora, o que é que eles estavam falando? Veja só, Jesus já tinha ressuscitado, o sepulcro tinha sido aberto, certo? E o que é que eles estavam falando? Eles estavam falando do que havia sucedido. O que era que havia sucedido? Que Jesus tinha morrido. O que é que havia sucedido? É que acabou-se. Talvez você está aqui hoje à noite e você está vivendo um momento na sua vida só de passado, só do que passou, só de informações negativas. E naquele mesmo dia em que tinha coisas grandes acontecendo, eles estavam vidrados no luto, na perda, na morte. Eles não estavam observando nada à sua frente. E diz que eles iam falando entre si de tudo que havia sucedido. E aconteceu o quê? Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles.
Jesus está com você. Mas você não observa isso. Que você está preso em alguma coisa do passado. Você acha que tem maldição sobre a tua vida, que você nasceu para dar errado, que nada vai dar certo na tua vida. Jesus estava com eles. E naquele mesmo dia que coisas grandes estavam acontecendo, eles estavam também aqui falando de morte, falando de perda. E você pode estar aqui hoje só falando disso. Você senta comigo e você pode dizer: pastor, olha, eu perdi minha esposa, eu perdi meus filhos, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Sei, Jesus está com você. Diga: Jesus está comigo. Mas eu não vejo, pastor. Pois é, eles também não viram, mas os olhos deles estavam fechados, como que fechados, para que não conhecesse. Ou seja, eles estavam caminhando como muitos caminham dentro da igreja, mas estavam carregando dentro de si o luto. Deixa eu perguntar para você: quantas vezes Deus nos mostra um novo tempo, Deus nos mostra o que vai escrever uma nova história, mas nós não acreditamos. Nós achamos que é difícil. Nós chegamos e dizemos assim: olha, porque o meu bairro, porque a minha cidade, por causa da minha família. Pastor, olha, se eu tivesse um pai legal, um pai bacana, eu seria diferente. Filho, você tem Jesus. Você pode não ter tido um pai, mas você tem Deus. Você pode não ter tido uma boa mãe, mas você tem Deus que cuida de cada um de nós. E talvez muitas coisas em sua vida, elas não mudam simplesmente pelo fato de você andar sobrecarregado ou carregando o luto. Não vai dar, não vou conseguir, está tudo difícil. Pastor, olha a economia. Pastor, olha o dólar. Olhe para Jesus. Hoje eu quero que você se encontre com Ele. Que você veja o que Ele quer te mostrar. Olha o 17. E lhes disse: que palavra, olha só o que Jesus disse a eles: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? Por que que você está triste? Por que que você acha que você depende da economia? Por que que você acha que você depende dos governantes? Me diz. Por que que você acha isso? Era isso que Jesus estava dizendo aqui. Aquele que morreu, aqueles que vocês estão conversando, aquilo que você diz que acabou na sua vida, ele diz: ressuscitou. E esse que ressuscitou está aqui. E esse que ressuscitou estava com eles. Esse que ressuscitou, está conosco. O Jesus ressurreto, Ele está aqui neste lugar, está na minha e na sua vida. Agora olha a pergunta: por que estás triste? Por que que você está desanimado? Pastor, é porque está faltando recursos. Por que você está desanimado? Porque o senhor não conhece o meu esposo, mas eu conheço Jesus. Se Jesus, preste atenção que eu vou te dizer. Se você serve a Jesus e acha que Jesus não tem poder de transformar aquele cidadão, desista. Mas Jesus pode. Porque Ele venceu a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Me diz, por que estás triste? Porque tem coisas na vida, irmãos, que não adianta chorar. Fica se lamentando. Você está triste por quê? Ele está com você, Ele está comigo, Ele está conosco.
Não fique chorando o leite derramado. Mamãe dizia. Depois que bater na gente, ela dizia: não adianta chorar o leite derramado, porque já derramou, porque aquele negócio era inteligente. Eu nunca vi uma coisa tão inteligente como o leite no fogo. Você olha, o bicho nunca sobe. Quando você tira o olho, o bicho sobe. Eu queria ter a inteligência do leite fervendo. Nunca consegui, sempre apanhei, porque eu ficava aqui, ó. Quando olha, derramou, pronto, apanhava. E Jesus diz: não fique triste, não fique chorando esse leite derramado. E eu não estou dizendo isso para que você seja uma pessoa fria, que nunca chora na vida, mas é que você não viva uma vida no chão, dizendo que acabou na sua vida, que as coisas não podem mudar. Tudo muda, num abrir e fechar de olhos. O diabo quer dizer a você que é assim, é a Gabriela, eu nasci assim, eu sou sempre assim, sempre Gabriela. Mentira! Você pode ver coisas grandes acontecendo na tua vida. Deus pode realizar coisas grandes na tua casa, na tua família. Deus pode reverter o quadro, sim, porque Ele é Deus. Então Deus fala a nós hoje à noite, e aqui é muito sério, irmãos. Porque existe área na sua vida que, como eu falei na última aqui, que o que precisamos é nos posicionar. Porque quando você assume um posicionamento, que você já sabe que precisa realmente assumir, que você diz: olha, é isso que vai mudar a minha vida, é isso que vai mudar a história da minha vida. Eu não quero mais viver nessa miséria, eu não quero mais viver dessa forma. É nessa hora que você se posiciona que Deus muda a sua realidade. Não fique achando que vai ser a mão de um pastor, um óleo ungido. Não, é o seu posicionamento. Essa vida eu não quero mais, e agora eu vou ser uma pessoa de excelência. Deus vai fazer isso na minha vida. Eu digo a você que Deus vai fazer, sabe por quê? Porque tua esposa não vai acreditar, teus filhos não vão acreditar, ninguém vai acreditar. Ou você se apega a Deus, meu filho, ou você vai viver esse trauma a vida toda. Porque todas as pessoas que te conhecem, que me conhecem, ela diz: ele não muda. Vocês lembram de Davi? Davi, ele lutou, ele orou, ele jejuou, ele se rasgou todo, 7 dias. Mas no 7º dia, quando ele ouve o zuzuzum, todo mundo conversando, ele disse: eu já sei, eles não estão querendo me dizer que o meu filho morreu, mas eu já entendi. E Davi, ele tomou um posicionamento: não adianta eu viver chorando, o meu choro não vai resolver nada. Davi disse: eu preciso voltar a viver. E esses homens aqui do caminho de Emaús, grandes coisas acontecendo, Jesus ali ao lado deles, e eles vivendo um luto. Você já perdeu muito tempo da sua vida com posicionamento errado. Por isso que Deus está te convidando hoje à noite. Ele está convidando para você assumir esse novo posicionamento. Eu sou um vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. O Senhor abrirá portas. Quando você assume esse posicionamento, você começa a andar, e quando você abre a geladeira, ela vazia, você olha no seu bolso vazio, você olha a sua carteira vazia, olha o extrato bancário vazio, tudo vazio, aí você diz: mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É posicionamento. Vou te pedir 2 coisas. Primeiro, 2 coisas. Nunca deixe que a impossibilidade faça você abaixar a sua cabeça. Deus quer você de cabeça erguida.
Eu já disse a você como é que a pessoa tem um abatimento, cai a sua alma. É simples. É só você fazer isso, olha. Não precisa nem fazer nada. Pronto, você já perdeu. Mas você tem que andar cabeça erguida. Ah, pastor, mas tanta coisa acontecendo na minha vida aí, mas eu estou de cabeça erguida. Eu sei que meu Redentor vive. É assim que eu quero que você viva. É assim que Deus quer que você viva. Cabeça erguida. A segunda coisa que eu quero que você abandone hoje é que não seja um crente racional. Você tem que ser um crente extraordinário, super especial. Um crente fora da normalidade. Um crente louco, doido. Todo mundo está vendo que você está no buraco, você não. Eu estou aqui aguardando o meu Redentor, porque eu sei que Ele vive. É um médico olhar para você. A medicina, você olha e diz, a medicina não pode fazer mais nada. O médico olha para você e diz, olha, isso aqui não tem mais jeito. E o crente racional, ele acredita que quando o médico diz não tem jeito, não tem jeito. Mas o crente sobrenatural, diga eu sou o crente sobrenatural. Diga eu sou. É aquele que mesmo antes de vencer, ele já se comporta como um vencedor. Aleluia. Eu vou fazer um ato profético rapidinho com você. Pegue na mão direita do seu vizinho. Na mão direita, não é para pegar na mão esquerda, é direita com direita. Direita com direita. Segura na mão direita, o seu irmão. Segurando na mão direita dele, dê uma sacuda dela aí. Isso, dê mesmo. Diga, assim como eu seguro na sua mão, o Senhor diz, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te ajudo. Amém? Ah, pastor quer empolgar as pessoas, é? Isaías 41:13, bote aí. Eu gosto da palavra de Deus porque ela mata toda dúvida que a pessoa tenha. Porque a pessoa pode dizer, não, o pastor está empolgado, isso é empolgação. Vamos lá. Quem é que está falando, irmãos? Vamos dizer todo mundo juntos? Vamos lá. Porque eu... Não, mais forte. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, o quê? Amém? Você pode sair daqui dizendo, é empolgação do pastor. É Bíblia. É Deus falando. É Deus dizendo a você que está amedrontado, assustado, más notícias. O caos à sua frente, Ele diz, ei, calma. Deus é assim, irmãos. Às vezes a gente acha que isso é dessa geração. Medos, incertezas. Vá comigo lá em Gênesis 15. Está tendo um monte de guerra. Queriam presentear Abraão. Ele disse, não, eu não quero nada para que vocês não digam que enriqueceu a mim. Está no capítulo 14. Aí no capítulo 15. Abraão, Deus diz a ele, depois dessas coisas, depois que Abraão confiou em Deus, depois que Abraão disse ao rei, eu não quero nada para que depois você não diga que me enriqueceu. Depois de tudo isso, olha o que é que Deus disse a ele. Veio a palavra de quem? Do Senhor a Abraão. Capítulo 15, verso 1 de Gênesis.
Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Deus é o seu escudo. Deus é a sua recompensa. Você está pensando que vai vir da onde o teu sucesso? Dos homens? Pessoas? Vem de Deus. Deus aqui, ele diz: olha, eu sou, Abraão, a sua proteção. E Deus assegura a ele, Deus assegura a mim, Deus assegura a você. Diga: eu recebo. Deus diz: olha, Abraão, eu sou teu escudo, eu dissipo os medos e eu asseguro para você, Abraão, um futuro. E Deus diz isso a mim e a você, que Ele está sempre diante de nós. Ele disse: Abraão, eu vou adiante de você, eu vou endireitando os caminhos tortuosos. Pare de querer consertar a tua vida. Pare de querer ficar consertando as coisas. Para com isso. Deus já está fazendo isso na tua vida. Se posicione em nome de Jesus. Porque todo o caminho que você vai andar em passos seguros. Todo, diga todo. Segurança. Eu quero terminar dizendo a você o seguinte: o diabo, ele está tentando de todas as formas, todas as maneiras, atingir a tua mente, atingir o teu emocional. Mas Deus diz hoje à noite: eu te resgatei. Deus diz: olha, não foi você que me achou, eu te achei, eu te escolhi. Porque o diabo, ele quer que você abaixe a sua cabeça. O diabo quer que você viva uma outra realidade, que você tire aquela visão de futuro que Deus tem para você. Preste atenção, meu irmão. Esse momento difícil que talvez você esteja enfrentando, escassez, dificuldade na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Tudo isso, irmãos, todos esses medos, seguranças, essas oscilações que você vive a cada dia, um dia você está em alto, outro dia em baixo. Tudo isso que está acontecendo não define a sua história, não define a sua vida. Deus tem grandes coisas para mim e para você. Deus é Ele quem escreve a minha e a sua história. Ele só quer uma posição sua. É você dizer: olha, eu vou ver Deus fazer grandes coisas na minha vida. Eu verei o sobrenatural acontecer na minha vida. Vamos ficar em pé? Eu quero que você coloque diante do Senhor a sua vida. Diga: Senhor, olha, eu não preciso mudar nada, eu preciso me posicionar. Aquelas mulheres não podiam mudar, trazer o corpo de Cristo na sepultura, mas elas precisavam se posicionar. Davi, ele não pôde mudar nada em relação ao seu filho. O filho morreu, mas ele se posicionou. Às vezes, irmãos, a gente quer consertar coisas que é impossível a gente consertar. Eu ando na minha vida procurando não ficar consertando as coisas, mas é nos posicionando. E Deus quer isso de você. Ah, pastor, eu tenho vergonha de tudo que eu já fiz no passado. Por quê? Você não tem que ter vergonha. Você tem que se arrepender.
E entenda, passado passou. Você não consegue mudar. Mas você pode sim ter uma nova posição. A mesma que Pedro teve. Ele chega, vê que o mestre não está mais ali. Mas quando ele olha para o lenço, ele vê uma possibilidade. E ele sai vibrando. Eu quero que você saia alegre, cara. Eu quero que cada mulher dentro dessa casa saia alegre. Eu quero que você mostre ao diabo que ele não domina a sua mente, a sua alma. Que por um tempo ele fez você fazer coisas erradas. Eu fiz. Mas eu tenho aprendido a viver com tudo isso. Me criei nessa cidade e ando de cabeça erguida, sabe por quê? Porque todo mundo que vê aquele cara, ele diz, não é possível. Jesus muda. Jesus muda. E ele mudou a minha vida por causa disso. E eu amo servir a esse Deus. Eu queria que você fechasse os olhos.